Shalom a todos os internautas, não é? Todos aí, os que estão conosco aí no Mensagem do Céu, né? Nosso canal aí no YouTube, não é? Que faz parte aí do Ministério Som do Céu. Nós estamos então hoje estudando o campo da batalha da mente com vocês. Eu espero que seja útil na sua vida. E eu estava compartilhando agora com os meus amados aqui na rádio. Eu jamais poderia estar ministrando um livro desse se o Eterno não estivesse fazendo uma obra na minha vida extraordinária, né, queridos? Algum tempo atrás eu falava aqui com nossos queridos, se eu estivesse enfrentando uma situação ou situações que eu tenho enfrentado hoje, eu estaria numa outra composição estrutural. Mas o Eterno verdadeiramente tem me ensinado a ser contente, né? Ser contente, ser agradecido em todo o tempo, em todas as coisas da graça, porque essa é a vontade do nosso Pai Celestial para conosco, e emocionalmente estável, né? Que o Eterno ministre ao seu coração e você aprenda a controlar a sua mente. É possível, viu, queridos? É possível. E um exercício que tem vindo sobre a minha vida, que talvez você que está estudando tudo isso comigo possa estar passando, é que às vezes parece que nós somos mais tentados com algumas coisas, com algumas situações do que antes. Porque na medida que você se torna resistente, então o inimigo parece que coloca um investimento maior para que a nossa... para alguns níveis que nós ainda não atingimos, sejam mexidos e movidos. Mas se mantenha no mesmo lugar, que o Eterno está no mesmo lugar, no trono dos céus, regendo as nossas vidas com poder, sabedoria e amor. Ele é um grande Elohim, grande Deus, tá bom? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco diante do Senhor a vida de todos que estão estudando conosco, as pessoas amadas e queridas do nosso coração, que estão realmente querendo mudar das suas vidas, mudar as coisas que não agradam ao Senhor, não deixar a sua mente sob o domínio do mal. As nossas mentes não podem estar sob o domínio do mal. Pessoas que têm aprendido a enfrentar as diferenças, não abandonando os outros, não deixando os outros pelo caminho, mas estando unidos em Ti, para servirmos ao Senhor e fazermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, diante de grandes desafios e grandes obstáculos que estão diante de nossas vidas. Opera, Pai, em nós e ajuda-nos a ver a beleza da Tua santidade em nossas vidas, com que nós reajamos, nós vamos a reagir grandemente a toda obra que nos foi colocada sobre nós, seja pelos pecados dos nossos pais, que nós suplicamos, Pai, o Teu perdão sobre os pecados de ignorância que nossos pais cometeram, não importa a área, Pai, que eles se envolveram em coisas negativas, nós pedimos a Ti, suplicamos por perdão, que a herança sobre nós não venha desses males, nenhuma herança seja legada aos nossos filhos, nem aos filhos dos nossos filhos. Nós confiamos em todo o sacrifício que foi realizado por nossa vida, por meio do Teu Filho Yeshua, e eu suplico a Ti, Pai, a libertação da mente dos meus irmãos, da minha mente, da mente de todos aqueles que estiverem estudando conosco, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Bom, vamos lá, queridos. Nós estamos, confia em Deus e não na razão humana. Não é isso? Vamos lá. Descansa e tem confiança, fé. Confia no Senhor de todo o teu coração e mente e não te estribes no teu próprio entendimento. Mislei 3.3. Mislei 3.3. Estamos chegando aí no finalzinho já do capítulo 10, não é? Em outras palavras, não confie em racionalização. A racionalização abre portas para decepção e traz muita confusão. Certa vez eu perguntei ao Senhor por que tantas pessoas estavam confusas e Ele me disse: diga-lhes que parem de tentar imaginar tudo e eles deixarão de ser confusos. Eu vou repetir para vocês, queridos, porque eu tive uma questão, eu até tratei, na verdade, no programa. É muito impressionante quando não se pode, você não pode ter noção clara, não depende de você a pacificação de alguma coisa, né? Eu procuro sempre, queridos, deixar muito claro para todas as pessoas que estão ao meu redor o que está acontecendo. Eu não quero entrar no campo perigoso da suposição, em nada, nada.
Porque é por isso que é tão importante o diálogo, é tão importante o discurso, mas nem sempre a outra parte vai te permitir um diálogo ou vai te permitir um discurso, não é? Nós já tivemos situações onde um casal estava conversando conosco e assim, o marido conseguia passar para nós algumas coisas que ele não conseguia passar para a esposa conseguia passar para nós o que não conseguia passar para o marido. E não poucas vezes nós vimos situações do marido olhando para a esposa e dizendo, mas você nunca me disse isso. E a esposa, eu disse. E vice-versa. O marido falando, mas você nunca me compartilhou isso. E aí o vice-versa, né? O marido falando da esposa, a esposa falando do marido. Então, queridos, muitas vezes a gente precisa de um interlocutor, não é? Talvez se nós não estivéssemos juntos do casal, o casal não estaria ouvindo o que o outro estava dizendo. Talvez na hora da raiva, na hora da ira, nós temos as nossas próprias impressões, a nossa própria dedução. Na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora da depressão, entra um espírito de confusão no meio daquele discurso que impede de nós vermos a verdade do que está ocorrendo com o outro. Coisas muito simples. Nós passamos inclusive para vocês um aconselhamento num dos livros que nós estávamos estudando com vocês, aonde a mulher dizia, meu marido ele não faz nada, ele é como uma parede, não é? E ele dizia, olha, e realmente o marido fazia exatamente aquilo que ela estava dizendo, ele ficava imitando a parede, ele não tinha reação nenhuma, uma porta, enfim, o que quer que seja. Então, palavras pejorativas que nós lançamos sobre a vida do outro pode fazer com que o outro reaja realmente às nossas intenções de uma maneira que nós não gostaríamos, não é? Eu compartilhei com vocês acerca do pai chegar para o filho e falar, você é um bagunceiro, olha, tudo que você faz, você não tem organização com os seus brinquedos, todo dia que eu chego está essa bagunça e tudo mais. E o Eterno repreendeu daquilo que ele estava fazendo com o filho, entende? E o Eterno disse para ele, o seu filho não é um bagunceiro, ele precisa de aprender a ter organização, isso é diferente. Por que você não faz com ele? Ensina ele como deve ser feito. E aquele pai passou então a se sentar com o filho, ensinar o filho a guardar os brinquedos dentro da caixa, não deixar o calçado jogado dentro do quarto. E essas coisas foram num aprendizado tão importante que um dia ele chegou em casa e ele nem havia percebido o quanto o quarto do filho estava organizado, né? E é esse outro problema, queridos. Muitas vezes no processo do que está errado, nós supervalorizamos o que está errado, mas no processo do acerto, nós podemos deixar de reconhecer o que o outro está fazendo de correto. Então, tenha sempre atenção para os dois princípios. Seja a atenção do princípio do que está errado, você vai poder não trabalhar pejorativamente com o outro, você é isto, você é aquilo. Não, você está fazendo essas situações, eu posso ajudar, eu posso cooperar com você de alguma maneira, eu posso te ajudar a evoluir, né? Claro, isso é muito mais fácil em família, quando há confiança. É muito importante haver confiança entre as pessoas. Quando não há confiança, queridos, nós assumimos uma posição de, como eu vou dizer a você, uma posição de recuar diante do outro, não por medo até do outro, mas porque você não sabe com o que você está lidando, não é? Eu tenho muito desejo, muitas vezes, hoje mesmo eu tive uma posição de tomar uma ação, e meu marido disse para mim, querida, não faça, você não sabe com o que você está lidando. Não faça, você não sabe com o que você está lidando. Então é muito importante nós termos pessoas que estejam ao nosso redor. Quando nós olhamos, eu gosto muito daquele filme, Uma Mente Brilhante, essa cena é fantástica, não é? Porque ele tinha problema de esquizofrenia, e ele chama então alguém para dizer, você está vendo o que eu estou vendo? Mas eu acredito que todo o tempo nós temos de chamar alguém junto de nós, você está vendo o que eu estou vendo? Então eu creio que nesse procedimento, claro que quando você tem 10 pessoas testemunhando a mesma coisa, aí você tem de parar e falar, meu Senhor, né? Eu não quero entrar lá nos espias que trouxeram o testemunho
contrário à tua verdade, à tua vontade. Mas eu estou aqui com essa demanda, 10 pessoas estão testemunhando a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Eu estou levando ao Senhor porque eu não estou vendo isso, não é? E o Eterno certamente sempre vai te esclarecer. Mas é muito importante que nós paremos de tentar imaginar o que está acontecendo. Do contrário, nós vamos entrar realmente no espírito de confusão. Se você não obedecer à palavra do Eterno, a palavra do Eterno, ela ordena, queridos, que nós tratemos e falemos a verdade uns para com os outros. E se nós entrarmos em qualquer viés contrário ao que a palavra do Eterno diz para nós, nós vamos estar num campo de confusão muito perigoso e muito difícil de você sair de uma situação, porque se você passar a olhar os outros com os seus olhos, você não ver alguém com o seu próprio entendimento da parte do Eterno e de Mashiach Yeshua, certamente você vai entrar num perigoso campo, e esse campo vai te levar nas mãos, nos braços de um espírito de confusão que vai arremessar a sua vida num lugar onde você não gostaria de estar, tá bom, queridos? Eu descobri que isso é absolutamente a verdade. A racionalização e a confusão, elas caminham juntas. Eu e você podemos ponderar uma coisa no nosso coração e colocá-la diante do Senhor e ver se Ele deseja nos dar a compreensão de tal respeito, mas no instante que começamos a nos sentir confusos, nós já teremos ido longe demais. Então, queridos, qualquer coisa, eu não consigo caminhar na dúvida, queridos, eu não consigo caminhar na dúvida, né? Os meus passos, eu oro ao Eterno, eu e meu marido, nós temos de ser assertivos, eu não consigo caminhar no campo da dúvida. Então vocês não imaginam a tamanha responsabilidade que é estar à frente de um ministério, zelando por almas, zelando por vidas e cuidando de pessoas que realmente confiam na gente, confiam no que nós estamos fazendo, confiam que nós estamos aqui amando, zelando e cuidando, e temos um chamado que vem do céu, não é? Vindo da parte do nosso Pai. A racionalização, ela é perigosa por muitas razões, mas uma delas é essa. Nós podemos racionalizar e imaginar alguma coisa que parece fazer todo sentido para nós, mas o que podemos ter racionalizado como correto pode estar completamente errado. E hoje era o dia para ler esse texto aqui mesmo, viu? Vamos lá. A mente humana gosta de lógica, de ordem, de razão. Ela gosta de lidar com aquilo que entende. Portanto, nós temos a tendência de colocar as coisas em caixinhas limpas nos departamentos da nossa mente, pensando, isto deve ser assim, porque se encaixa tão bem aqui. Portanto, encontrar alguma coisa com a qual nossa mente sente-se confortável, e ainda assim pode acontecer de nós estarmos completamente errados. O Shaul Hashalir, o apóstolo Paulo, disse o seguinte em Romanos 9:1, eu digo a verdade no Messias e eu não minto, que testemunha comigo, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a minha própria consciência também testemunha, iluminada e preparada pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Então, Shaul Hashalir, Paulo sabia o que estava fazendo a coisa certa. Não porque seu raciocínio disse que estava certo, mas porque ele testemunhou, ele recebeu esse testemunho por parte da Ruach HaKodesh dentro do seu espírito. Queridos, é muito importante nós termos esse testemunhar da Ruach e não testemunhar de uma Ruach estranha. Uma Ruach estranha. Nós tivemos casos de pessoas que foram completamente enganadas por um espírito que eu vou compartilhar com vocês um caso que me impactou profundamente, não é? Eu ainda estava cuidando das crianças, onde eu atuava com elas no passado, e aconteceu que chegou uma senhorinha, um casal, ele era carpinteiro, e eles chegaram, eles trouxeram algumas coisas para nós, de alimentos, eram sempre muito bem-vindos, mas o Eterno falou para mim claramente, falou, olha, tem um espírito de engano ocorrendo na vida desta mulher. E aí o que aconteceu? Chegou um dado momento que eles nos chamaram, inclusive, para a gente sair, um casal já de idade, e aí esse senhor se abriu conosco. Nós estávamos nós estávamos próximo daqui, viu, queridos? Próximo de onde nós moramos hoje. E esse senhor sentou no banco da praça e colocou as mãos na cabeça, um senhor de idade. Falou, eu estou em desespero. Ele era viúvo e conheceu essa senhora, e se casou com essa senhora. E aí ele falou, olha, eu estou em desespero. Eu falei, mas o que aconteceu? Então, ela diz que ela recebe uma influência espiritual e que manda que nós façamos determinadas coisas. E aí uma das coisas que eles eram muito corretos, ele sempre foi muito correto. Ele falou, olha,
e mandou que eu fizesse um empréstimo bancário e distribuísse os bens para os necessitados. Queridos, o Eterno não manda você dar o que você não tem. Ele só vai mandar. Está escrito isso dentro da palavra. O Eterno não vai pedir para você uma coisa que você não tenha. Pelo amor do Pai. Não tem prazer o Eterno no endividamento dos seus filhos. E aí eu peguei e sentei do lado da senhora e eu falei, como é que acontece isso? Ela falou, eu vejo como se fosse o Espírito do Senhor, né? Depois ela descreveu como se fosse um anjo. Ela estava ela ficou bem aflita na hora que ele compartilhou o que estava acontecendo, porque aí eu descobri por que veio as doações de alimentos para nós, para as crianças. E aí eu peguei e falei, esse Espírito não é do Senhor, não é? Aí o senhorzinho ficou desesperado. Ele falou, o que eu vou fazer? Na época ele estava já endividado com uma quantidade elevada de recurso, não é? Eu falei, olha, esse Espírito não provém do Senhor. Mostrei o texto bíblico para eles. E ele falou, o que eu vou fazer para acertar essas dívidas agora? Ele falou, eu tenho as minhas ferramentas de marceneiro, né? Marceneiro, que ele trabalhava com marcenaria, não carpintaria, né? E eu tenho minhas ferramentas de marcenaria, é o que eu tenho para vender. Eu falei, então venda e não faça uma nova dívida. Ele começou a chorar, dizendo da esposa que havia falecido, falou, ela nunca me colocou em dívida, nunca. Eu falei, ela não está aqui, quem está aqui agora é essa sua esposa, e que o Eterno agora... Mas ele estava muito decepcionado com aquilo que havia, que ele entendeu que eles foram enganados, não é? E eu acredito que ela também tenha sido enganada no meio de tudo aquilo. Então, queridos, a coisa, por exemplo, se viesse para eles, você tem que pegar um empréstimo bancário e comprar uma Ferrari, era mais fácil dele descobrir que aquele espírito não era do Senhor. Mas as coisas vêm de uma maneira muito sutil e que façam sentido segundo parte da palavra do Eterno. Mas a palavra do Eterno tem que ser considerada sempre em qualquer raciocínio que você tenha por completo. Do contrário, queridos, se pegar uma porção das Escrituras e colocar em prática, nós podemos estar deixando o verdadeiro exercício do que o Eterno requer de nós, tá bom? Vamos lá. Se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não devemos permitir que o nosso raciocínio nos convença a fazer aquilo. Por outro lado, se nós soubermos que a coisa é certa, nós não devemos permitir que o nosso raciocínio nos convença a fazer o errado. Então, amados, um dos maiores conflitos que eu tenho na obediência do Eterno é que às vezes, algumas vezes, graças ao Eterno, não são muitas, mas algumas vezes, quando o Eterno nos manda fazer uma determinada coisa, nós sabemos que aquilo pode dar um resultado negativo se não for aceita a palavra que nós estamos trazendo da parte do Senhor, não é? Mas nós temos de obedecer. Esse é o nosso papel. E sempre o resultado é bom, porque a vontade do Eterno é sempre boa, perfeita e agradável, ainda que não nos pareça a princípio, não é? Mas a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. O Eterno nos dá entendimento em muitos assuntos, mas nós não precisamos entender tudo para andarmos com o Senhor em obediência à sua autoridade, à sua vontade. Há momentos em que o Eterno deixa enormes pontos de interrogação na nossa vida para que aumente a nossa confiança, a nossa emuná, a nossa fé. Perguntas não respondidas acabam com que nós tenhamos de madeirar a nossa vida na carne. E é difícil aos seres humanos desistirem da racionalização e simplesmente confiar no Eterno. Mas quando o processo é finalizado, a mente entra em um lugar de descanso. Isso é verdade, eu tenho provado disso. A minha mente tem descansado no Senhor. Eu espero oferecer a você o mesmo caminho que eu fui conquistada pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Senhor. Racionalizar é uma das atividades ativas na qual a mente se engaja e que impede o discernimento e o conhecimento da revelação. Há uma grande diferença entre o conhecimento que vem da cabeça e o conhecimento da revelação. Eu não sei sobre você, mas eu quero que o Eterno me revele coisas da qual de tal maneira que eu saiba no meu espírito que o que foi revelado, um minutinho, estou virando a página, o que foi revelado na minha mente está correto. Eu não quero racionalizar, imaginar e ser lógica, revolvendo na minha mente em torno de um assunto e ficar exausta e confusa. Outra coisa, ontem ainda eu estava fazendo um aconselhamento tão lindo, eu espero poder trazer para vocês, mas eu acho maravilhoso, queridos, as pessoas que elas
que elas querem se aproximar do Eterno. Pessoas que querem se aproximar do Eterno querem conhecer as Escrituras, não é? Elas não querem se aproximar, como eu vou dizer, eu valorizo muito a relação de comunhão, de unidade, mas as pessoas que eu conheço, que estão próximas a mim, são pessoas que amam as Escrituras. Os assuntos delas têm a ver com as Escrituras, né? A base delas, as Escrituras. E eu estava dizendo justamente para essa pessoa a importância de você saber, não é? Eu ainda coloquei o testemunho de Iov, não é? Iov estava arrasado, destruído, racionalmente, eu fiz alguma coisa errada, não é possível que eu não estou sabendo, que o Eterno me mostre o que eu fiz de errado, filhos mortos, a vida completamente destruída economicamente, a esposa, o casamento destruído, não é? Perdeu todos os bens, todo o gado, tudo que ele tinha, e ainda tinha os amigos lá para ficar amaldiçoando a vida dele, falando, achando que tinha o Espírito do Eterno falando mal sobre a vida de Iov, não é? Mas Iov, no meio do seu caos, com enfermidade terrível que se abateu sobre a vida dele, ele sabia de uma coisa. E esse saber é o que nos mantém, queridos. Eu sei que o meu Redentor vive. Esses dias, os meus filhos mandaram para mim uma mensagem de uma senhora, eu acho que era o filho ou o neto que estava próximo dela, perguntando, você sabe quem eu sou? Mas não falava avó ou mãe, então eu não sei realmente quem era a pessoa que estava do lado. Aí apontava para outra, você sabe quem é aquela pessoa? Ela, não sei. Você sabe quem é? Não sei. Aí ele perguntou, você sabe quem é o Senhor? Ah, eu sei, ele me salvou, ele morreu por mim. Então, queridos, coisas que nós realmente sabemos no nosso espírito são a única coisa que pode conduzir a nossa mente no equilíbrio e no equilíbrio das nossas emoções, não é? Se você tem certeza que o Senhor está sobre a sua vida, nada nem ninguém pode mover a sua vida no sentido do mal. Então essa inquietação que causa na mente, no coração das pessoas, é um apontamento de confusão. Essa inquietação é um apontamento de que o caminho, se você está num disco furado, não é? Um negócio que parece que chegou lá e não sai daquele círculo, a sua mente está fixada, você entrou num processo de fixação com o que quer que seja, aí tem todo o espírito de confusão envolvido. As coisas do Eterno são pacíficas, são benevolentes, não vai te colocar em desespero, em dúvidas. Aliás, se eu fizer algo que procede de dúvida, eu já me coloquei na mão do adversário, porque tudo que procede de dúvida é pecado, não é? Eu quero experimentar a Shalom, a paz na mente e de coração que vem da confiança do Eterno, e não no meu próprio discernimento humano e entendimento. Eu e você devemos crescer até o ponto de ficarmos satisfeitos por conhecer o único que sabe, ainda que nós não saibamos, não é? Resolva não conhecer nada, exceto o Mashiach. Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho e a evidência, o ministério e segredo do Eterno, no que diz respeito ao que ele fez através do Messias para a salvação dos homens, eu não fiz com ostentação de linguagem grandiosa ou de sabedoria, filosofia humana, porque eu decidi nada saber, não estar familiarizado com coisa alguma, não fazer exibição de qualquer conhecimento e não estar ciente de qualquer coisa entre vós, senão que Yeshua é o Messias, e este emadeirado. 1 Coríntios 2, 1 e 2. Esse era o enfoque de Shaul HaShalir, do apóstolo Paulo, que o conhecimento e a racionalização e conseguir entendê-lo e apreciá-lo, não é? Ele tinha o conhecimento, ele tinha a racionalização, mas ele conseguiu entender e apreciar todas essas questões. Mas o enfoque dele era o Mashiach. Levou muito tempo, mas finalmente eu percebi que em muitos casos, quando menos sei, mais feliz eu sou. E agora eu vou falar do outro lado do saber. Queridos, esse saber não é o saber do Eterno, não é o saber das coisas do Eterno. É quando nós nos tornamos ávidos por saber da vida dos outros, saber o que os outros estão vivendo, saber o que os outros estão pensando, principalmente ou ao nosso respeito, ou fazer-nos dependentes. Esse caso que eu contei para vocês dessa senhorinha,
o marido era um homem de autoridade, mas não era uma pessoa austera, mas ele era um homem de autoridade. Então, por meio das palavras que essa mulher trazia, ela fazia com que esse marido fizesse o que ela queria. Entende? E ela se tornava o líder dentro daquele casamento, não é? E eu vi aquele homem, um homem totalmente destruído. Queridos, essas coisas, elas não vão trazer um bom futuro. Não vão trazer um bom futuro. E todos nós compareceremos diante do tribunal do Eterno. E o Eterno ministra ao seu coração o que a racionalização ou o que qualquer situação de um espírito contrário pode trazer e causar na vida de um ser humano. Algumas vezes nós descobrimos tanto que isso nos torna infelizes, por ter calculado para estar infelizes. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, e inquieta, inquisitiva. Eu tinha de ter tudo calculado para estar satisfeita, e o Eterno então começou a me mostrar que a minha constante racionalização era a base da minha confusão, e que isso estava me impedindo de receber o que Ele queria me dar. E Ele me disse: Joyce, você deve colocar de lado a racionalização carnal que você espera, se você espera ter discernimento. Eu percebo agora que eu me sentia mais segura se tivesse tudo calculado. Não queria nenhuma ponta solta na minha vida. Eu queria estar no controle de tudo. E quando não entendi essas coisas, me sentia fora de controle, amedrontada. Eu era afetada desta maneira. Mas alguma coisa estava me faltando. Eu não tinha paz na minha mente. Eu estava fisicamente exausta de tanto racionalizar. Esse tipo de contínua atividade mental errada até mesmo torna seu corpo físico cansado. Isso pode deixar você exausto, exausta. O Eterno exigiu que eu desistisse de tudo isso. E eu sugiro enfaticamente a mesma coisa para qualquer um que esteja viciado em racionalização. Sim, eu disse viciado em racionalização. Nós podemos nos tornar viciados em atividades mentais erradas, da mesma maneira que alguém pode se viciar em drogas, álcool ou nicotina. Eu era viciado em racionalização. E quando a abandonei, eu tive sintomas de carência, né? Sintomas da ausência, né? do produto do vício. Eu senti-me perdida, amedrontada, porque não sabia o que estava acontecendo. Eu me sentia até entediada. Eu tinha gastado tanto do meu tempo mental racionalizando que quando eu abandonei esta atividade, eu precisei me acostumar com o fato da minha mente estar em paz. No início parecia tedioso, mas agora eu amo isso. Enquanto antes eu costumava dirigir minha mente durante todo o tempo sobre tudo, agora eu não posso tolerar a dor e o trabalho da racionalização. A racionalização não é a condição normal para a qual o Eterno quer que a nossa mente resida. Esteja consciente de que não é normal que a mente esteja cheia de racionalização. Pelo menos não é para um crente que pretende ser vitorioso. O crente que pretende ganhar a guerra que é travada no campo de batalha da mente. Ele não vive nessa racionalização. Queridos, nós vamos entrar na mente duvidosa do descrente, mas eu queria trazer para vocês a maior parte das pessoas que têm nos procurado com uma tensão, queridos, uma tensão nervosa, uma tensão de estafa, uma tensão de escolhas erradas, uma tensão de projetos equivocados. Essas pessoas estão com as mentes inquietas. E o Eterno fala para nós, queridos, que nós temos de entrar no descanso dele. O Eterno fala para a gente que é na quietude que nós temos a força. Então que você pegue essas palavras do Eterno e você acredite no que ele está dizendo. Se você falar, Céu, como é que você consegue fazer isso? Amados, eu não vou conseguir explicar para você. Eu comecei, na verdade, a confiar no Eterno, que o que ele falava para mim era verdadeiro. E eu tenho vários sonhos e projetos na minha vida. Vários sonhos e projetos na minha vida. E o Eterno falava para mim, se você quiser pensar em alguma coisa, pense naquilo que você gostaria de estar realizando. E os meus sonhos e meus projetos de vida são todos nele, né? São cuidar de idosos, cuidar de crianças, ter uma escola que dê atendimento às crianças nesse momento tão difícil que nós estamos vendo no mundo, onde nossas crianças estão sendo engolidas por algumas disciplinas, algumas doutrinas complicadas, que eu vou chamar de doutrina porque tem uma base doutrinária, o que nós estamos vendo ser apregoado sobre a vida das crianças, não é?
porque senão as crianças não se converteriam a outra coisa. O que nós estamos vendo é as crianças se convertendo a alguma coisa. Por isso que eu chamo isso de doutrina. Para mim isso é um doutrinamento, não é? Eu não vou poder abordar com vocês todas essas questões, mas nós estamos num mundo caótico, onde pessoas vão fazendo coisas da moda e depois, em alguns casos, não existe reversão para o que elas fizeram. Por causa de uma doutrinação, queridos. Não é? Então, que o Eterno nos ajude a entrarmos no seu descanso. O descanso do Eterno, queridos, ele não deixa de me confrontar com o que eu tenho de melhorar. Não é? As escrituras, ontem eu estava lendo, quem crê não foge, não é verdade? Então eu não vou fugir das coisas que eu tenho de enfrentar, não é? Eu não quero entrar, que nem eu compartilhei já com vocês, né? A pessoa tem lá um débito bancário e ela fala, não vou nem olhar os juros para ver se desaparece, né? Aquela coisa, o carro vai ter um impacto, eu fecho o olho, né? Na hora do impacto, que o Eterno nos guarde todos os acidentes. Mas, amados, a gente fechar os olhos não vai fazer com que o mal desapareça, não é? Nós temos de juntar todos aquelas coisas e levarmos aos pés do madeiro e falar, Yeshua, eu não posso com isso, e eu confio em Ti. E confiar é não pegar de volta. Pelo menos para mim tem sido assim, não é? Eu coloco diante do Eterno, eu lanço sobre Ele o meu cuidado, porque Ele tem cuidado de mim. Eu tenho provas efetivas que o Eterno tem cuidado de mim. Eu não tenho motivo para duvidar que Ele agora vai parar de cuidar de mim, não é? Eu convido você a entrar no descanso do Eterno. Uma coisa importante, queridos, é que a gente esteja contente com o que nós temos. Não é? É muito complicado quando nós queremos ter o que o Eterno não tem para a gente, não é? Então, às vezes, queridos, algumas coisas que são importantes na sua vida podem ser removidas. E você precisa confiar. E você precisa esperar. Na hora certa, você vai estar onde é para estar, quando, como e com quem é para você estar. Fique tranquilo, mas você tem de confiar. Eu confio, não é? Eu tenho, cada dia mais, a minha confiança no Eterno tem crescido, porque Ele é maravilhoso e Ele nos tem feito muito bem. Uma mente duvidosa e descrente, capítulo 11, homem de pequena fé, por que duvidaste? Matitiahu 14:31. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6:6. Geralmente falamos sobre dúvida e descrença juntas, como se elas fossem a mesma coisa. Mas, na verdade, embora elas possam estar ligadas, são duas coisas muito diferentes. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define duvidar na forma do verbo de estar em dois caminhos, implicando incerteza em qual deles seguir. Dito de crentes cuja fé é pequena para estar ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre a esperança e o medo. O mesmo dicionário assinala que uma das duas palavras gregas traduzidas para descrença é sempre traduzida como desobediência na versão revista da tradução do King James. Então, quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, nós vemos que a dúvida leva a pessoa a oscilar entre duas opiniões, enquanto a descrença conduz à desobediência. Que tristeza! Que o Eterno nos guarde de toda sorte de males, em nome de Yeshua, e não esteja em nós nenhuma dessas condições, nem de dúvida e nem de nós estarmos em descrença sobre algo. Eu penso que será útil reconhecer exatamente o que o inimigo está tentando te atacar, nos atacar. Nós estamos lidando com a dúvida ou com a descrença? A dúvida. Até quando vocês cochearam entre dois pensamentos? 1 Reis, Malachi Aleph, 18:21. Eu vi uma história que lançará uma luz sobre essa dúvida. Havia um homem que estava doente e estava confessando a palavra sobre o seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que a sua cura se manifestaria. Enquanto ele fazia isso, era intermitentemente atacado por pensamentos de dúvida. E após ter atravessado um tempo difícil e começado a ficar desencorajado, Deus então lhe abriu os olhos do mundo espiritual. Isso foi o que ele viu: um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo-lhe que ele não seria curado
e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que cada vez que confessava a palavra, saía a luz da sua boca, como uma espada, e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou a visão, o homem então entendeu que era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente tinha fé, tinha confiança, e é por isso que o demônio estava atacando ele com dúvida. A dúvida não é algo que o Eterno coloca em nós, queridos. As Escrituras dizem que o Eterno dá a cada homem a medida de fé, a medida de confiança. Leia Romanos 12:3, que cada um de nós precisamos. O Eterno colocou confiança em nosso coração, a fé, mas o inimigo vai tentar anular a nossa confiança. E como ele vai fazer isso? Atacando você com dúvidas. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra do Eterno. Por isso é tão importante que conheçamos e reconheçamos a palavra. Então poderemos reconhecer quando o inimigo estiver mentindo para nós. E tenha certeza que ele nos conta mentiras para roubar o que o nosso Senhor Yeshua comprou, conquistou para nós por meio da sua morte e a sua ressurreição. Dúvida e descrença. Abraham, esperando contra a esperança, para Abraham a razão humana havia acabado, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer a confiança, embora levasse em conta em seu próprio corpo amortecido como de um morto, de um senhor já idoso, sendo ele já de 100 anos, e quando ele considerou a infertilidade no ventre adormecido da avançada idade da sua Sara, sua esposa, não duvidou, nem descreu, por incredulidade da promessa do Eterno, mas pela confiança, pela fé, se fortaleceu, dando glória ao Eterno, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para manter a palavra e cumprir o que prometeu. Romanos 4, 18 a 21. Quando eu estou em uma batalha, sabendo que o Eterno prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pela dúvida e descrença, eu gosto de ler ou meditar nessa passagem. Abraham tinha recebido a promessa do Eterno de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo, da sua própria carne, com a sua esposa. Muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraham e Sara. Abraham ainda estava esperando com confiança e fé, crendo que o Eterno havia dito que viria de acontecer. Enquanto ele se mantinha firme, era atacado por pensamentos de dúvida e o espírito de descrença que estava pressionando para desobedecer ao Eterno. A desobediência a uma situação como essa é simplesmente desistir quando o Eterno está ordenando que perseveremos. A desobediência é negligenciar a voz do Eterno ou o que quer que o Eterno esteja nos falando pessoalmente, não apenas transgredir os 10 mandamentos. Abraham, então, ele continuou firme, continuou louvando, dando glória ao Eterno, e as Escrituras afirmam que ao fazer isso ele ficou mais forte na confiança e na fé. Queridos, é claro que tem um grande processo aqui entre o que Abraham fez, A gente até chama de projeto Ismael, porque Abraham ouviu o conselho da sua mulher de que ele já estava avançado de idade, que ele tivesse um filho com Agar, que hoje existem 12 nações que nasceram de Ismael, e todas essas 12 nações são inimigas de Israel, Então, até o dia de hoje, um projeto próprio de fazer com que aconteça o que o Eterno nos disse, traz um prejuízo para toda a casa de Israel até os dias de hoje, ou seja, traz um prejuízo para a descendência de Abraham, do nosso pai Abraão, Então, tem um pouco mais de coisas envolvidas no quesito da desobediência, Porque o Eterno, ele ama as vidas, queridos. Não é porque Ismael ia ser o pai de nações inimigas a Israel que o Eterno iria destruir Ismael, Ele não vai destruir os projetos que você iniciou contra a vontade dele. Ele não vai fazer isso com você, Mas você vai ter muitos problemas em relação a tudo que você colocar a mão, que ele não ordenou que você fizesse isso. Vamos lá. Quando o Eterno nos pede para fazer alguma coisa, a confiança para crer nisso ou fazer isso vem da palavra dele. Seria ridículo o Eterno esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar habilidade
e crê que nós poderíamos fazer isso. Mas a Satã sabe quão perigosos seremos com o coração cheio de confiança. Então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé, confiança. É apenas que Satã está tentando destruir a nossa confiança com mentiras. Eu dou-lhe um exemplo referente ao tempo quando eu recebi o meu chamado para o ministério. Foi numa manhã comum como outra qualquer, exceto que eu estava cheia. Tinha sido cheia da Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, 3 semanas antes. Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino e era uma mensagem do pastor Ray Mosholder, intitulada Passe para o Outro Lado. Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar uma hora inteira usando um versículo e que toda a palestra fosse realmente interessante. Enquanto eu estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo imenso, bem no meu íntimo, dar a palavra do Eterno. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo: você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. E não havia nenhuma razão natural para eu acreditar que o Eterno estava mesmo falando comigo, ou que poderia, ou faria, o que tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim, não teria chegado a ser um material ministerial, mas o Eterno escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios, como diz em 1 Coríntios 1:27. Se o coração está correto, o Eterno pode mudar a carne. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que eu deveria acreditar no que eu ouvi, quando o desejo veio sobre mim, eu me senti tão cheia de confiança que poderia fazer o que o Senhor me disse que eu fizesse. Quando o Eterno chama, Ele dá o desejo e a fé, a habilidade para fazer o trabalho. Mas também eu quero dizer que durante os anos que passei em treinamento e em espera, o inimigo me atacou regularmente com dúvida e com descrença. Eu compartilhei com vocês, eu estava atravessando um momento economicamente muito difícil com os meninos. A gente morava numa chácara no Valo Velho, não é um bom bairro, não sei hoje como está, mas não era um bom bairro, mas era o que nós podíamos pagar de aluguel naquele período, e o Eterno me falou que eu teria um programa infantil que teria abrangência nacional e internacional. Quando o Eterno falou isso, eu não duvidei. E eu chamei os meninos e eu falei com os meninos. Nós tínhamos devocional todos os dias, como nós temos hoje. Nós temos o tempo, a nossa oração das 9 horas aqui com a nossa família todos os dias e com algumas pessoas que são nossas queridas que também estão conosco também nesse tempo. E aconteceu que quando eu contei para eles que nós íamos ter um programa de televisão, nós não tínhamos como comprar o alimento cotidiano. Nós recebemos as frutas de doação, nós recebemos doação do SEASA, nós recebemos doação para nossa família. Tem pessoas muito bondosas, queridos, como basta você ter força de trabalho, né? E boa vontade, mas nós conseguimos realmente fazer o abastecimento daquela casa de um modo sobrenatural. Continuamente havia o que colocar nas mesas dos meninos. E algumas situações que eu atravessei, um momento muito difícil na minha vida, eu vi a provisão sobrenatural do Eterno. Ele nunca nos deixou, nunca nos deixou. Nós passamos apertos, mas Ele nunca nos deixou. E aconteceu que quando eu coloquei esse fato que nós íamos ter um programa de televisão, somente 4 anos depois é que isso aconteceu. Mas os meninos riam das minhas orações. Só que aquilo nunca me abalava, porque eu vi o programa infantil. Eu sabia que ele iria acontecer, né? É claro que o Vila Esperança, que ganhou o prêmio APCA como melhor programa infantil, né, na época que ele foi ao ar, eu não acredito que se compare com o projeto que o Eterno tinha. Por isso eu ainda acredito que nós vamos trabalhar num programa infantil que vai realmente trazer para a vida das crianças coisas extremamente positivas e maravilhosas. O Eterno coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam com sementinhas, assim como uma mulher que tem a semente plantada no seu ventre quando ela fica grávida, na fecundação. Da mesma forma, nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando, com as coisas que o Eterno fala e promete. Durante a gravidez, Satã trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos os nossos sonhos.
Uma das armas que ele usa é a dúvida e a outra é a descrença. Ambas trabalham juntas e contra sua mente. A fé, a confiança, a emuná, é um produto do espírito e uma força espiritual. O inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se o Eterno colocar confiança em nós para fazermos alguma coisa, se formos positivos e começarmos a crer e consistentemente em algo que nós podemos fazer, realmente nós vamos realizar. Então faremos um estrago considerável no reino do mal. Eu sei que o programa que nós fizemos, o Vida Esperança, não é que foi levado ao ar numa grande emissora nacional e também foi para Moçambique, país de língua portuguesa. Eu sei que não se compara ainda ao projeto que o Eterno tem para que nós façamos. E eu convoco você a estar sempre ligado naquilo que o Eterno tem para você realizar de um modo maravilhoso. Eu sei que Ele tem coisas positivas para você, em nome de Yeshua, viu? Queridos, nós ultrapassamos nosso horário e eu vou orar com vocês. O Orochi Caio já deve estar por aí. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo que nós estivemos juntos aqui hoje, que a Tua boa mão venha sobre nós e o Teu poder e a Tua autoridade esteja na vida dos meus amados irmãos nesse dia. Que a Tua boa mão, Senhor, guarde, abençoe, proteja. Nós somos totalmente dependentes de Ti para o bem. Fica conosco, bondoso de Israel. É o que eu te peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Eu vou pedir perdão para os meninos aí da rádio. Hoje eu não consigo dar os recadinhos, porque eu passei o tempo. Nós tivemos um probleminha aqui no gravador e aí a minha marcação acabou. Mas a gente está juntos aí. Que o Eterno nos ajude em nome de Yeshua, viu? Beijos no coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.